A paz do Senhor Jesus para todos vocês que estão aí nos acompanhando. Já começo aqui dizendo, não se esquece de se inscrever no canal aí, tá bom? Você que está nos acompanhando aí pelo YouTube, não se esquece de ir no Instagram, tá bom? @MissãoCastOficial, ok? E você que está nos acompanhando aí pelo Instagram, corre lá no YouTube, Missão Cast Oficial também, e nos segue, compartilha, comenta, turbina isso daí, tá bom? Hoje nós temos aqui a presença ilustre da nossa missionária Maria Vitória. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, juntamente com a nossa obreira Carla Bastos. Nós estamos aqui hoje para falar de um assunto muito importante. Elas que são frente de obra, além da Igreja Missionária Templo de Adoração, no qual eu também congrego, presidida pelo pastor Giovanni Chaves e o pastor local, pastor Antônio Santos Costa. Aquele altão que faça aleluia, beijando e gritando, é ele mesmo. Abraço aí os nossos pastores aí, tá bom? O tema de hoje é um tema que, já digo às nossas convidadas aqui, é um tema que a gente vai explorar, porque nós temos aí uns 7 quadros só com esse tema, tá? Com convidados diversos, porque é um tema salutar, importante e rico, né? E o tema de hoje é a vida ministerial de Davi. E eu quero começar aqui com 1 Samuel 15, 10 e 11, tá? 1 Samuel capítulo 15, versículo 10 e 11. Diz assim: Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependi-me de haver estabelecido Saul como rei, pois ele virou as costas para não me seguir, e não tem cumprido os meus mandamentos, e isto consternou Samuel, e ele clamou ao Senhor toda a noite. Eu já abro aspas aqui para falar do início, né? Porque para a gente falar de Davi, a gente precisa falar do que aconteceu antes para ele ser constituído, ser chamado, estabelecido. E nós sabemos que tudo está direcionado por Deus. E eu acredito que se Davi foi quem foi porque o Senhor já sabia dos planos dele para com o próprio Davi. Mas uma coisa que eu paro aqui para falar sobre essa intervenção de Deus e para estabelecer então Davi a gente estava até falando aí em uma gravação anterior sobre a questão da arca, né? Então, Saul, ele vai tocar onde não é para ele tocar. Ele vai fazer o que não é para ele fazer. Ele vai, tinha ali autoridade como rei, mas mesmo com a sua autoridade ali, ele tinha uma limitação. Por quê? Porque olha o que o Senhor fala aqui. Porque o Senhor se arrependeu de ter estabelecido Saul. Lembrando que ali foi a vontade permissiva do Senhor, porque quem clamou por um rei foi o próprio povo, né? Mas olha só o que o Senhor fala aqui, porque ele não está seguindo os meus mandamentos, ele está cumprindo. Por quê? Porque tem regras. E aqui eu quero falar sobre o ministério. Eu posso ser obreiro, mas eu tenho uma limitação. Eu preciso saber respeitar a minha hierarquia, saber até onde eu vou, né? Se eu sou... A missionária está aqui, se é uma missionária, tem uma autoridade eclesiástica, mas ela pode falar com propriedade, até onde ela pode ir, até onde ela pode fazer, até onde ela pode dizer, até onde ela pode ortogar, não é assim? Então essa é a deixa que eu já deixo, cuidado, né? Olha o que o Senhor está falando conosco neste momento, cuidado com a autoridade a qual o Senhor entregou nas suas mãos, porque a corrupção leva à ruína. Né? E quando a gente se corrompe com a vaidade da autoridade a qual o Senhor entregou em nossas mãos, isso é muito perigoso e procede à queda.
né? Porque existe muitas pessoas hoje, eu já faço isso na introdução, para falar já realmente o que aconteceu ali com Saul. Que existe pessoas ainda que no ministério ainda cria situações, né, onde não deveria ocorrer por conta de colocar a mão onde não é para colocar a mão, né? Então, aqui foi a rejeição do Senhor, e a partir daí, vocês que não sabem ainda da história de Davi, a partir daí, Samuel vai orar, e ele vai até a casa de Jessé, e a gente já sabe, né? Procura um rei ali, todo mundo pensa, né, que seria o mais velho, o mais formoso, o mais fortão, né, aquele que já estava há muito tempo com a experiência em nível hard, né, o mais preparado, mas aí o Senhor confunde tudo. E eu quero passar a palavra agora para comentar e complementar, né, esse início da trajetória ali de Davi nesse cenário de escolha, esse cenário de estar no campo e o Senhor chamar para uma responsabilidade, para uma obra, descer uma unção, a nossa obreira Carla, para estar complementando essa fala. Olá, boa noite para todos. Eu acredito que esse início ministerial de Davi, no sentido do chamado, ele vem decorrente, né, dos ocorridos anteriores que ocorreu. Então, como o obreiro Jorge falou, o povo pede um rei, o povo proclama que eles não querem ser mais regido, né, pelo Senhor, e aí vem a tão insistência do povo e que Deus acaba permitindo, né, essa liderança no povo de Israel e para constituir um rei. E aí, né, o tempo se passou, um rei foi constituído, e no decorrer do reinado de Saul, ocorreu várias situações, né, que a gente, no decorrer dos textos ou dos comentários, vamos ver da desobediência, da postura, das tomadas de decisões de Saul, e que ele vem já, né, mostrando que qualquer hora iria se precisar de ter um substituto para ele. Então é quando Deus, né, vê de lá de cima, porque não só foi um erro, não só foi por conta de um erro só, né? O Senhor é que vê além daquilo que a gente não vê. E foi aí onde é que Deus viu que Saul não ia ter estrutura para estar no reinado como líder, como pessoa, né? Não tinha uma estrutura emocional, não tinha uma estrutura de líder, nem postura de líder em algumas tomadas de decisões. E é o que o obreiro Jorge falou, muitas das vezes nós precisamos ter um cuidado muito grande, porque o fato de nos impor autoridade não significa que todas as decisões iremos tomar. E é aquela questão, né? Tem pessoas que até começam o ministério bem, pregam muito bem, louvam muito bem, é aquela unção, aquela graça, e no meio do caminho você vê que algo vai sendo desajustado, né? Por quê? Porque assim, a prepotência, eu já sei fazer, eu posso fazer, não, isso aqui só quem tem aquele título, eu já ouvi pessoas falando assim, ó, eu não preciso de título para nada. Que só quem pode fazer isso aqui é o pastor, só quem pode fazer isso aqui é o líder. Não, eu posso fazer porque eu sei fazer. E o Senhor me deu unção, aí vai lá e quebra a cara. Por quê? Porque assim, o Senhor nunca vai atuar em ato de rebeldia. E às vezes a gente se perde. E eu falo a gente, eu tô falando o meio evangélico, né? Nós cristãos, né? Às vezes a gente se perde nessa atuação. Que atuação, Jorge? Na obra. Na própria obra, a gente precisa saber aonde a gente se encaixa, o que a gente faz, aonde é a responsabilidade do outro, né? Uns estão ali para servir,
outros estão ali para louvar, outros para entregar a mensagem. Quem precisa entregar a mensagem precisa ser diligente nisso, precisa estudar. Quem atua no louvor precisa também melhorar, se aperfeiçoar. Aí tem aquela questão, mas Deus não liga para a voz bonita, tudo que tem fôlego louva o Senhor. Não, quem disse? O Senhor quer a perfeição. A área que você atua, o Senhor quer uma perfeição ali. E aí a gente vai pela questão das primícias, a melhor coisa, a entrega, né? O Senhor estava ali, onde o Senhor me levou? O Senhor estava ali, entrou em uma casa, tá ali o Senhor falando com todo mundo, bebê, babá, daqui a pouco a pecadora olhou assim, ó, não contou outra, entrou na casa, se derramou aos pés do Senhor, começou a chorar e enxugou os pés do Senhor com o cabelo, ainda ungiu o Senhor. Então, assim, vai ter pessoas que vão estar ali, mas já se acomodou e não se atentam ao que realmente precisa dar ao Senhor, né? E às vezes, voltando ao texto, o que é que acontece ali com Saul? Ele se perde no meio do caminho com a prepotência. Ele achou que já estavam demorando, né? Já deveriam ter chegado, então ele precisava ali, ó, meter mão e fazer. E não era bem assim, né? E a palavra de Deus diz o que em Eclesiastes 3, há um tempo determinado para todas as coisas, né? E para a missionária Vitória, eu queria deixar uma deixa aqui. Deixar uma deixa, é redundante, né? Vamos lá. Há um termo que eu gosto muito, bastante, que diz assim: Davi, o corajoso desacreditado. Por que Davi, o corajoso desacreditado? Porque ele foi corajoso em meio àquela afronta do gigante, né, de estar ali indo contra o povo de Israel, ele e ainda sem nada, né? Não coube o adereço que tentaram colocar nele, ele disse não. O que vale não é isso aqui que estão tentando me vestir. O que vale é o revestimento que eu tenho, qual o espiritual. Eu vou em nome do Senhor Jesus. Então ele foi corajoso. E por que o rejeitado? Por conta do que aconteceu lá na casa de Jessé. Eu queria que a senhora missionária comentasse um pouquinho sobre isso. Davi, o corajoso, rejeitado. Foi rejeitado na casa, né? Mas foi corajoso no momento de embate e decisivo, né? Para o povo de Israel. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Amém. Davi é uma personagem muito interessante da Bíblia e que traz para nós muitos ensinamentos. E quando você fala Davi, o corajoso e desacreditado, ele, na época, ele não seria aquele que normalmente seria escolhido. O escolhido. Por quê? Porque ele era o mais novo. Então, todo mundo só olharia por mais velho, por primogênito e para aquele que já tinha uma estrutura. Ele era menino. Os outros já eram jovens. Mais fracos fisicamente, né? Fisicamente mais fraco. Então, talvez ficasse mais em casa. Os outros já tinham uma vida secular, já estava ali pelo exército, já tinha uma experiência de guerra. Sim. Davi não tinha. Então, se nós formos olhar a olho nu, formos observar só por esse âmbito, vamos perceber que há uma normalidade nisso, se você olhar. Só que a Bíblia vai dizer que Deus não vê como ver o homem. Então, aí entra a surpresa. Aí entra o diferencial de Deus. É pegar esse que ninguém escolheria por diversas situações e ungir o rei. Certamente ele não passou na cabeça de ninguém. Mas justamente foi ele que o Senhor achou graça, não por conta da idade, pelo que ele se tornaria. O Senhor já viu Davi lá adiante. Sim. E por ver Davi, por conhecer Davi internamente, o Senhor queria aquele tipo de rei que, embora em algum momento errasse, mas voltaria pedindo perdão e se humilhando, diferente de Saul, que não conseguia ter esse sentimento, não se humilhava e não se quebrava. E corajoso, porque ele enfrentou aquilo que os outros não enfrentariam. Ele foi com a vontade que ele tinha, ele estava cheio de vontade, ele não tinha experiência, mas ele tinha fé. E ele não foi no nome dele, ele foi no nome de Jesus. Aleluia. Então, nessa parte, ele se torna corajoso porque
penso eu, que ele não era ele sozinho. Quando ele olha aquele homem enorme, ele não... tem alguém mais forte do que eu que está aqui na minha frente. Então eu vou com ele. Aleluia. Entende? Apesar dele ser pequeno, ainda se diminui e reconhece a soberania de Deus, né? Eu vou em nome de Jesus. Eu vou em nome de Jesus. Então a coragem dele não foi dele, a coragem dele foi de Deus para ele. Ele teve a atitude. Ele foi corajoso porque ele se colocou na brecha quando ninguém queria. E ninguém acreditava nele, porque era um menino, não tinha experiência nenhuma, nunca tinha lutado até então. E como é que esse homem vai vencer ali? Porque talvez o pessoal achasse que ele ia lutar na espada. Sim. Mas ele tinha uma arma ali secreta. Aleluia. Como o comum da guerra, né? Ter a lança, o escudo, o capacete, para se vier algo de lá para cá, você não ser atingido, né? Mas no caso dele... E aí vai a dica para vocês que estão nos assistindo. Como você tem determinado a direção dessa batalha que você está enfrentando? Porque a atitude vai ser sua. O Senhor, ele vai agir mediante a tua postura. Ele não vai agir com você sentado, de braço cruzado, ele vai agir diante da sua postura. Quando você olha para a situação e diz, não, isso daqui tem guerra braçal, eu também vou entrar na guerra braçal, meu irmão, você vai ser atingido de tudo quanto é lado. Agora, quando você coloca o Senhor à frente, como fez Davi, perceba, dá para acreditar em um cabra que não tinha experiência ainda de batalha. Ele tinha experiência de campo, de ovelhas. E ele vai falar ao rei, né? Eu lutei com urso, com leão... Então lobos. Eu não tenho medo de fera. Sim, aleluia. Eu não tenho rei. Pode me botar diante, porque o homem já amedrontado só de olhar para ele. Sim. As pessoas já estavam com medo só pelo tamanho dele. Só de olhar. Davi já era ousado, não era? E ele não. Eu já vi um urso na frente querendo ali arrebatar minhas ovelhas, querendo me destruir. Então... quando eu vi aqueles dentes, aquelas garras, eu fui para cima, rei. Sim. Então ele já tinha essa postura, né? Porque antes de você ser abatido, primeiro vem o medo. O medo. É verdade. O pavor, né? E ele já tinha passado por essa fase, porque ele já tinha enfrentado o urso e o leão. Então aquela imagem daquele homem já causava medo no exército todo de Saul. Eu estava aqui lembrando de uma situação, e que às vezes até nós, do tempo de adoração, né? Quando a gente vai levantar um clamor, a gente até... em alguns momentos cita ali. E eu fico sempre recordando de uma fase minha da adolescência. Eu confesso que eu não me recordo o porquê. Acho que eu estava vendo o vulto em casa, se não me engano foi isso mesmo. Estava vendo o vulto, isso quando eu morava lá em Valéria, né? Teve um período, para quem não sabe, a gente saiu daqui Fazenda Coutos, foi para Valéria, foi para as casinhas, depois das casinhas foi para Valéria, e depois a gente retornou. E aí teve um dia, acho que meus pais tinham saído para vender no estádio. Eu comecei a ver vulto. Rapaz, isso na adolescência. Eu fiquei com medo, não vou mentir, né? Mas sabe o que foi que eu fiz? Eu peguei o óleo ungido. Lá era a Village, né? Aquela casa em cima e embaixo. Rapaz, eu comecei a gritar dentro de casa, aqui não, Satanás, aqui não! Bate em retirada na minha casa, não! Rapaz, eu nunca mais, depois daquilo ali, eu vi vulto. Na minha infância, quando criança, sabe o que eu e meu irmão fazia? A gente via demônios dentro de casa e a gente abria um guarda-chuva, ia para debaixo do guarda-chuva, porque a gente achava que o demônio ia pegar. Ali ia proteger a gente, mas a gente realmente via demônios dentro de casa. E assim, depois desse dia da minha adolescência, que eu fiz isso, eu comecei a jogar óleo ungido na casa toda. E assim, foi um ato profético, né? Na minha adolescência, que eu nunca mais, depois daquilo ali, vivo. Então assim, quando a gente convida Deus para nossas batalhas, ele entra em ação, né? Porque se eu ficasse só com medo, apavorado, ou dissesse, meu Deus, estou vendo o diabo. Não, peraí. A gente está lutando com o quê? Na arte espiritual. Então a gente vai para o espiritual. A gente só não dá para espiritualizar tudo, né, Obrigada, Carla?
Mas, quando é pro espiritual, a gente tem que ir pro espiritual. E quando for espiritual, também reconhecer que aí não pode entrar a carne, Se colocar né? na Não pode posição. entrar Tem que a ser. parte material. É, sim. O que é espiritual, o que é natural é natural. E outra coisa, Davi, ele, nesse meio tempo, né, de preparo das malhadas, a natureza dele foi forjada a estar pronto para todos os tipos de guerras, de aflições. Então, quando ele enfrentou Golias, ele disse assim: eu nem tenho mais medo. Meus medos foram trabalhados quando eu cuidei das ovelhas, estavam cuidando das ovelhas do meu pai. Então, ele já estava tipo que eu estou já Ele já estava em PhD. preparação ali já. Então, aquilo ali, naquele momento ali, Golias para ele só teria que usar a força do Senhor. E foi o que ele fez, né? É tanto que alguém até ousou em mandar ele vestir as armaduras, né? De outra pessoa. E ele usou e disse: não, isso aqui não combina comigo. Eu não preciso usar essas armaduras, porque a armadura que eu tenho vem do Senhor. Sim. Então, Davi, até nisso, ele tinha uma personalidade tão forte que ele era sempre ele. Se ele fosse outra pessoa, ele usaria a arma, mesmo pesada, mesmo desajustada nele, ele usaria. Então, E Deus forja o nosso caráter em meio a muitas batalhas. antes de passar para Douglas, vamos perceber que Davi, na sua trajetória, você percebe o temor dele a Deus, né? Sim. Que isso faz a diferença, né? O temor dele. Até quando ele estava cego, quando ele cai, né? Com Betseba, se eu não me engano. Betseba. Se não me engano, Betseba. Isso. Ele cai com ela e quando ele cai, ele cria uma situação para que o marido dela morresse na guerra, porque descobriu-se que ela estava grávida, né? E aí, para não gerar aquele escândalo maior, aquele conflito todo, ele criou toda uma situação. E antes, Jorge, primeiro, ele libera o rapaz que era para ir para casa. Sim. A malícia, né? A malícia dele. Então, ele vai para casa, vai matar a saudade da esposa, vão coabitar. Né? E aí, lá na frente, vai dizer: não, o filho é dele, é do soldado. Mas Deus não faz arranjo, remendo em tecido velho. Né? Deus não me cobre nada, nem com Davi, nem comigo, nem com ninguém. E aí, a inteireza do coração do homem não permitiu que ele fosse para casa. Não, como é que eu vou para casa? Né? Os meus amigos estão lá em batalha, em aflição. Vou ficar aqui na guarda do rei. E aí acabou com o primeiro plano dele, que era esse. Aí ele vai para o plano B, que é o que o obreiro Jorge está aqui contando para gente. Exatamente. Ele tenta ainda camuflar aquele erro, aquele pecado, aquele deslize que ele cometeu, né? Mas assim, não devemos esquecer que o Senhor está com os olhos como chama de fogo. E é isso que muitas vezes precisa nos causar temor. E eu não vou esconder, não. A gente mesmo sendo obreiro, às vezes a gente erra e a gente fica ali naquele negócio voltando atrás pelo temor. Porque se não tiver isso, já era. Porque é como a gente sempre fala, o homem ele é falho. Mas assim, precisa. E não existe pecadinho nem pecadão não, viu? Se mentir tá pecando, se julgar tá pecando, e assim vai, sucessivamente. Mas a gente precisa reconhecer. Às vezes eu extrapolo, e aí eu volto assim de, meu Deus do céu, peraí, preciso voltar. Né? Precisamos reconhecer aqui que a gente, né, tá passando dos limites, tá excedendo. Mas o que aconteceu ali com Davi? Davi, voltando nesse contexto aqui, Davi, ele tem todo esse erro, ele tenta encobrir aquilo ali, ele leva ele para a guerra, para ir até a morte, pensou que nada ia acontecer, né? Passou-se o tempo, né? A mulher estava lá grávida, passou-se o tempo, daqui a pouco ele se depara com quem? Com o homem de Deus. Porque uma pessoa direcionada por Deus, ela tem direção do alto, né? Ela tem direção daquele que está vendo tudo. Então o que é que ele faz?
ele conta uma história, uma parábola. E aí, na visão de Davi, ele julga o quê? Ele condena a ação, né? Ele fica indignado, furioso, ele condena a situação. E aí o profeta diz, ei, essa pessoa é você, esse que a espada não sairá da tua casa. Acabou o homem. Ele estava tão envolvido naquela nata de pecado que ele ouviu a narrativa todinha e em nenhum momento ele achou que era ele. Só depois que ele disse que aquele homem era digno de morte que o profeta declarou que era ele. Ele estava tão envolvido no pecado. Sim. E a gente precisa ter cuidado porque às vezes a gente fica cego, né? Fica cego, É o chamado pecado de estimação. Eu nem ele, falaria dorme, com esse acorda pecado com ele. de estimação, porque você leva ele. Eu acredito que é o fato de você fazer e achar que não é nada, não tem significância. Entende? E levando a isso, o que é que acontece? Ele tem aquele erro, aí o profeta fala aquilo, mas aqui é o interessante. Mesmo ele cego, mesmo quando o profeta fala com ele, não, como a Obreira Calaté agora relatou, ele não consegue enxergar que ele está naquela situação, ele não consegue enxergar, ele não se enquadra ali, mas ele julgou a causa. Quando ele julga a causa, que o profeta fala, não, esse homem é o Senhor. E outra, vamos abrir o parêntese aqui. Por que também o profeta usa uma parábola para falar com ele? Não era só para dizer, você está julgando o outro. Não, é porque quando você ia diante de um rei, ele poderia automaticamente te mandar te matar. Então ele tinha que ter realmente cuidado, falar com uma estratégia para falar com o rei. Ele estava diante de uma autoridade ali. Então ele tinha que ter essa, mesmo sendo profeta, ele precisava ter ali um direcionamento, um jeitinho para falar, né? Porque ele, se o gay não levantasse o cedro até para a pessoa ter com ele, né? A pessoa poderia ser morta. Né? Então ele tinha que ter esse cuidado. Mas assim, voltando, né, que o nosso tempo já está indo. Mas assim, quando ele se depara com aquilo, ele começa a reconhecer. Aí ele volta atrás. Você vê ali que ele, naquele momento, depois que o profeta disse que esse alguém era ele e que a espada não iria sair da casa, ele reconhece, ele se humilha, ele volta, ele desce mesmo ao Senhor, ele começa a ter ali o arrependimento. É notório no texto o arrependimento de Davi. Então, por isso que a trajetória e o ministério de Davi, ele é marcado mesmo nos erros dele pelo conserto, né? Pela reconstrução, né? Até quando é a questão da arca, a gente não vai poder falar tudo porque é muita coisa, viu, pessoal? Mas a gente vai ter mais coisas pra gente falar, mais oportunidade, né? Mas até quando aquela questão da arca e tudo mais, que ele deixa a arca lá porque ele já viu aquela morte, ele se indigna fica indignado com Deus, mas aí depois ele volta, quando ele soube que a bênção tinha gerado 3 meses ali, é o que ficou apenas, na casa de Obed-edom, ele volta, e quando ele leva a arca, agora da maneira certa, o que é que ele faz? Ele chega pulando, saltando, feliz, de maneira que quem tá lá na janela, a mulher olhou, tá acontecendo o quê, rapaz? Você tá bêbado, tá embriagado, o que é que tá acontecendo aí? Ele diz, não, isso aqui é felicidade. Eu tô feliz com o meu Deus, eu tô feliz com a presença. Ele estava radiante, tô feliz com a presença de Deus. Ele até traz uma palavra dura sobre ela, né? Porque ele tá reconhecendo quem estava diante dele, né? Mesmo com a tristeza que ele tinha, a indignação que ele tinha antes, agora ele demonstra que ele aprendeu que a presença de Deus não é levada da maneira errada, mas da maneira certa. E aí ele traz júbilo na presença de Deus. Douglas. Pode, Senhor. Vou deixar só uma perguntinha aqui sobre Davi. Porque Davi não assumiu o trono assim quando ele foi ungido, logo depois de ser ungido. Por que ele não assumiu o trono diretamente? Será que ele não estava preparado? Mesmo ele tendo um pouquinho de experiência ali no campo, será que ele já não estava preparado para ser rei naquele tempo? Missionária Vitória ou Obreira Carla? Pode ir. Essa pra missionária Vitória.
Do meu ponto de vista, não. Deus trabalha conosco aos poucos. Davi era muito novo, então Davi não tinha experiência de reinado, Davi ainda era muito moço. Então o Senhor queria trazer uma estrutura de todos os lados na vida de Davi. Depois daí a vida dele muda, que ele vai para o palácio, ele entra em contato com um mundo que até então era desconhecido. Então, nessa caminhada, ele cria um inimigo, um inimigo poderoso, que era o rei Saul, que ele, coitado, deve ter ficado extasiado em ter que lidar com o homem daquele tempo, que ao mesmo tempo estava com ele de boa, de repente mudava. E ele foi crescendo nesse meio. Ele não teve um tempo de crescer separado. Davi cresceu no meio da aflição. Ele cresceu no meio da batalha. Ele cresceu fugindo. Ele cresceu ali, com Davi querendo flechar ele. Foram passando os aniversários, os anos, e ele foi aprendendo na peleja, ele foi aprendendo no processo. Uma coisa interessante também nessa questão, dessa pergunta do ministério de Davi, porque ele não assumiu logo. Meu Deus, porque ele não assumiu logo. E eu quero trazer para os nossos tempos aqui. Você pode ter chamado de pastor, você pode ter um chamado de missionário, você pode ter um chamado de obreiro, você pode ser levita, você pode ser um pregador, mas voltam a dizer, há um tempo determinado para todas as coisas. Você precisa sentar para aprender. Você precisa passar por experiências, você precisa vivenciar o palácio, lidar com as pessoas, né? Quer liderar, mas não sabe ser liderado, né? Então você precisa passar por um processo ainda. Já recebeu a unção, o Senhor já disse que pronto, amém. Agora espera o processo. Espera passar o processo, né? Vai ter um momento ainda que você vai galgar experiências, vai ter momentos que vai ter a oportunidade de você passar rasteira, como Davi teve, né? De matar Saul. Ele teve a oportunidade, mas ele não assim fez. O propósito vem meio processo, né? No processo. Você vê que ele não fez, dele, porque não adianta quebrar o processo, quebrar princípio, não adianta. Não tem como. Eu acredito que se Davi desse uma rasteira ali em Saul, ele tinha toda a oportunidade. Mas se ele fizesse, o ministério dele não era respaldado. Né? Não era respaldado, porque é como se ele estivesse atuando da mesma forma. Sim. Né? Ele está quebrando o princípio também, ele está sendo traiçoeiro também. Ele teve chance de fazer isso, né? Mas não fez. Então, assim, respeite o processo. Já foi dito que você tem uma responsabilidade ministerial, aguarde o tempo do Senhor, passe pelo que o Senhor quer passar e fazer e tratar com você, deixe o Senhor te lapidar, deixe o Senhor te moldar, deixe o Senhor te colocar na posição a qual Ele quer, para então você receber o que vem da parte dele. Até porque nós só sabemos falar melhor de algo ou de qualquer assunto ou de situação ou de aflição de qualquer coisa quando nós vivenciamos. Tem coisas que eu sei falar muito bem, tem outras que não, porque talvez eu não passou pelo processo. Outro dia eu estava dizendo que eu vivi vários rompimentos de liderança espiritual de igreja, e hoje quando alguém fala, meu Deus, a igreja se separou, é como se eu estivesse ouvindo que alguém decidiu não caminhar mais junto. Então, nessa área, eu já não tenho mais dificuldade de entender as quebras de aliança, porque eu vivenciei muitas. Então, às vezes, nós somos chamados para o ministério, nós não queremos passar pelo processo de ouvir, de sentar para extrair aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, para depois nós passarmos. Eu lembro que nós vivenciamos um tempo de escola dominical, eu e a missionária Vitória, que eu alcancei essa época. Nós ficamos 9 anos, né, missionária Vitória, na escola dominical, e foi um aprendizado para nós. Mas no tempo determinado nós saímos. E foi uma experiência muito boa, porque hoje nós lidamos com criança muito bem. Então, às vezes, Deus quer que a gente fique no campo, sem ser visto, sem ser notado, no anonimato,
E talvez você saia e alguém diz, meu Deus, você estava onde? Não, estava sendo preparado no Tava na anonimato. escola, né? Estava na escola. E alguém não entende porque pensa que você surgiu do nada. Mas você estava sendo estruturado às escondidas que Deus Escondido. faz, né? É. Você tem um episódio, rapidinho, Gel, dele, e aí você vai perceber o quanto foi importante ele passar por todas as etapas e todos os processos que Deus tinha com ele. Ele ia cometer algo terrível, que foi a questão de Nabal. Ele moralmente, ele estava com razão, mas ele não podia determinar sobre os bens do outro. Sim. Ele estava com razão, eu também ficaria chateada, mas o que ele ia fazer seria pior ainda. Porque imagine que ele ia derramar sangue, não só de Nabal, de todos os homens que estavam naquela casa, de pessoas inocentes. Então aí, Deus, ali naquele movimento, que você não ouve Deus, mas você percebe ele no vento, na situação, usa Abigail. Então, aquele momento, depois ele, calmo, ele diz a ela realmente, né, que Deus tinha usado ela para apaziguar. E aí ela diz assim, olha, uma mulher que tinha visto ele naquele momento, ou conhecia ele, disse, não, quando o senhor for rei, lembra de mim e tal. Começa a botar ele, a lembrar dele, você é rei, você não pode fazer tais coisas. Você tem um reinado, você tem um chamado, você tem uma promessa que vai se cumprir. E aí a pergunta Se que você às vezes derramar sangue, você vai as pessoas perder. fazem, né? Mas fulano faz, por que eu não posso fazer? Aí vem essa questão, né? Você não vai fazer, porque você tem um chamado, tem um direcionamento. Tem algo diferente aí que o Senhor quer trabalhar, tem algo que o Senhor quer ministrar através da sua vida. Você está cercado por uma nuvem de testemunha e você precisa fazer a diferença ali, né? Quem está te vendo precisa ver algo diferente. Porque não fez? Porque vai gerar consequências. Então o Senhor está dizendo para você, ó, cuidado, não fale, freia a língua pode incendiar um bosque, cuidado, aleluia, cuidado com a sua conduta, cuidado com a sua ida, aleluia, eita glória. Meu Deus, então cuidado com o que o Senhor está falando para você, né? O Senhor está te direcionando aí através disso aí. Receba essa palavra, né? Que você está escutando aí. Receba isso daí. Cuidado com o que você quer fazer. Se indignou. Chega, eu estou me arrepiando. Se indignou, mas o Senhor está dizendo, volta aí, deixa eu direcionar a tua boca, a tua mente, aleluia. Deixa eu direcionar isso aí, porque senão vai gerar um dano. Você não está entendendo o porquê, mas eu estou dizendo porque vai gerar um dano. Então você vai se calar e vai aguardar o meu trabalhar. Porque todo mundo pode fazer acontecer e eu não, porque você é diferente. Você tem um chamado. E quem olha para você precisa enxergar Deus, precisa enxergar Jesus na sua vida. Aleluia. Seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O horário já não nos espera, né? Eita glória. Mas a gente vai ficando por aqui. A gente vai ter, né? Outras oportunidades para falar mais. O ministério de Davi é tão lindo, gente. Tão lindo. Cercado por lições, erros e acertos. E a gente precisa aprender muito. Não só com Davi, com outros personagens também, com o próprio Jesus, né? Mas assim, o ministério de Davi, ele é lindo, né? E a gente precisa aprender com os acertos deles e com os erros também. E aprender com os erros não é dizer, Davi errou, viu? Davi era a gente vai até falar disso no próximo vídeo. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Mas como é o homem segundo o coração de Deus assim? Mas assim, aprenda com os erros também, né? Porque é muito bom olhar e dizer assim, aquele homem fez isso, isso e isso, glória a Deus, estava escondido, né? Assim que todo mundo fala, usa o texto que Deus manda Samuel ir na casa de Jessé, ungir que todo mundo, e que Davi era o excluído, e que Deus unge aquele que é excluído, que não sei o quê, para se favorecer. Mas será que você olha para os erros também e diz, poxa, eu também sou falho dessa forma aqui, mas eu preciso também, como Davi, reconhecer o meu erro, né? Eu posso estar cego, mas quando o Senhor traz essa palavra, como nesta hora agora, né? De conserto, de ajuste ministerial, aí eu reconheço e aí volto às minhas raízes, volto às minhas origens, dou crédito àquilo que o Senhor está falando e permito-me,
né, ser mudado, tratado, trabalhado por Deus. Isso é importante. Aprender tanto com os acertos como com os erros. Até mesmo para não mais cometê-los, né? Nós vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer imensamente, não podemos deixar de falar. Primeiro, as nossas convidadas, nossa obreira Carla Baixo, nossa missionária Maria Vitória, representada aqui pela Igreja Missionária Tempo de Adoração. Volto a dizer, um abraço aí para os pastores, pastor Antônio Santos Costa, pastor Giovanni Chaves, missionária Ana Tereza, pastora Rita, que o Senhor e Cristo continue abençoando, as esposas dos nossos pastores também. Quero agradecer também a nosso irmão Edilson Maciel, que nos dá um suporte muito grande para que esse podcast possa ser estabelecido neste lugar e que essa palavra possa ser alcançada por cada um de vocês. É porque tem cobertura, porque tem suporte, principalmente aos nossos padrinhos aqui, o nosso pastor Jurailton, o nosso pastor Luiz Carlos, o nosso pastor Márcio Marinho. Nós queremos agradecer todos vocês, o projeto Tangará, que também está lado a lado. Hoje aqui o microfone faltou porque a gente teve que levar para o evangelismo na segunda-feira, lá em Morada da Lagoa. E aí a gente ficou nessa correria, a gente até atrasou um pouquinho, não foi iniciar, e aí o Tangará nos deu todo o suporte, nos levou lá com o carro, depois viu onde estava aqui no quartinho. Então nós queremos agradecer todos vocês, também a internet. Mano, também somos patrocinados, tá pensando? É Speed Pop. Como? Speed Pop. Perdão, Speed Pop. Isso. Speed Pop. Nós somos patrocinados, tá pensando, Tá pensando que tem pouca bolacha no pacote? Estamos sendo patrocinados aí pela Speed Pop. Speed Pop. Deus é bom. Você que quer aí, né? Contrate aí, tá aparecendo o número, a descrição aí no nosso vídeo. Pode contratar que a gente assina embaixo, tá bom? Que Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês. Receba essa palavra, seja ministrado por ela. E nós temos certeza, a mesma não volta vazia. Todavia fará o que apraz ao Senhor. Deus abençoe. Não se esqueça de curtir o vídeo, comentar e compartilhar para todos. Vão lá no Instagram, segue lá também, MissãoCast OFC. E no YouTube também, MissãoCast OFC. Glória.